E neste plantão sobre a demissão do técnico Renato Gaúcho, vou falar sobre a verdade que veio à tona e todos os bastidores. Próximo passo do Cruz Maltino, Marcelo Gallardo livre para o Vasco e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos. Paramos tudo na cobertura da Copa do Mundo para trazer nos compromissos a informação do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com a sua moral. Na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Como eu disse anteriormente, ontem estávamos na estrada por volta ali das 10 horas da noite, horário aqui de New Jersey, 11 horas da noite, horário de Brasília. Paramos no meio da estrada para trazer a informação em primeira mão sobre a demissão, a nota oficial do Vasco, que trouxe a seguinte informação. O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e à sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade nas suas carreiras. Então, junto com o treinador Renato Gaúcho, Marcelo Salles, Alexandre Mendes também são demitidos, né? Renato e a sua comissão, embora a parte de preparação física já era interina do Vasco, comandado pelo Daniel Félix, que permanece. Agora aguardando, a gente vai trazer os próximos passos, porém eu quero trazer aqui os bastidores. Como eu disse, estamos compromissados e de plantão. Estamos na cobertura da Copa do Mundo. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, mas estamos em um plantão para qualquer momento. O Vasco anunciando um novo treinador, você vai saber aqui no canal BTB Esportes. E aí, trazendo toda a verdade que veio à tona após a nota oficial do Vasco, o que acontece? A situação do Renato, ela já teve um estopim naquele jogo contra o Bragantino. O Vasco sofre um sonoro 3-0 em São Januário. O Renato demora 2 horas e não vai à coletiva. Quem vai à coletiva é o Thiago Mendes, que é o capitão, junto com o Admar Lopes. Ali já foi uma demonstração até de uma falta de respeito. O Renato, depois na coletiva, quando o Vasco venceu na Sul-Americana o Olímpia por 3-0, falou que foi um problema ali na voz, problema que ele tinha de garganta, que ele não estava recuperado ainda, não estava 100%, mas o clima, a tônica, de fato, não era essa. O fato é que o Renato chegou a pedir demissão. O Renato deixou o cargo à disposição. E a diretoria, e aí eu acho, né, quero saber a sua opinião também, que é muito importante, eu vejo isso como um erro. Você protelar a demissão de alguém que não quer ficar, de alguém que não tem mais vontade de ficar. O Renato vai na coletiva e diz o seguinte, não, agora, nas palavras do Renato, né, a gente costuma dizer vontade, mas ele falou assim, olha, agora o tesão aumentou mais. Só que na realidade, na prática, uma coisa é na teoria, na prática e na lógica, totalmente diferente, porque o último jogo do Vasco, o Vasco toma 1-0 do Atlético Mineiro e cai para a zona do rebaixamento. E aí tá aí, Renato, você que se gloriava muito, você que falava muito, que pegou o Vasco com 1 ponto na lanterna, deixou o Vasco com 20 pontos na zona do rebaixamento. E não mudou nada, o cenário não mudou. E a realidade é que a verdade veio à tona porque o Renato perdeu o vestiário, perdeu os jogadores com muitas declarações polêmicas na coletiva. Uma delas, vale lembrar, que ele falou que o jogador colombiano, e o Vasco tem 4 jogadores colombianos na equipe, jogador que vem do futebol equatoriano, que é o caso do Spinelli, demora a se adaptar, que ele não costuma pedir jogadores que atuam nessas escolas, enfim, várias declarações do Renato que rachou, né, dividiu
ali o elenco perdeu o prestígio para com o Renato. O Renato chegou a dizer, não, mas o elenco é reduzido, o elenco é limitado. Então, normalmente, a maioria das desculpas das derrotas era em cima do elenco. Tudo bem, entende-se que o elenco precisa melhorar, entende-se que o elenco precisa de reforços. E aí, existe também o lado do Renato. Existe o lado da diretoria, que não entregou reforços para o Renato, e existe o lado do Renato que é justamente sobre isso. Jogadores que o Renato vinha pedindo para essa janela de transferência, chegou a informação ao Renato que o Vasco não conseguiria atender a essas exigências, por conta da questão, a priori, financeira. Informação segundo amigo Joel Silva, do canal Colina em Foco. Joel trouxe essa primeira informação, que diz o seguinte: Renato pediu para sair do Vasco, pois os reforços que lhe foram prometidos não seriam mais contratados. Existe esse fator do Renato pedir reforço, mas também existe o lado do desgaste. O Renato teve o mesmo desgaste com a imprensa, com a torcida no Fluminense. E aí não aguentou a mesma pressão, o mesmo desgaste. A pressão, aliás, até maior. Né? Na partida do 3-0 ele foi muito xingado, vaiado, e não aguentou. Melhor falar, olha, a questão não é só os reforços. Os reforços é um detalhe. É um detalhe, o Vasco vai trazer reforços. Mas a questão é que ele se desgastou. Isso é ruim, tá? Para o trabalho do Renato. Continuando aqui a informação, qual é o próximo do Vasco? O próximo passo do Vasco. A gente tem informação, e eu vou apurar, passamos nesse percurso, paramos, né, a nossa cobertura aqui da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e conversamos durante esse dia, madrugada, dentro, com pessoas relacionadas, ligadas ao Vasco. Eu questionei, o Vasco, na última negociação com o Renato, teve no radar Marcelo Gadiardo. Marcelo Gadiardo no Vasco agora. Qual é a realidade? Porque muita gente perguntando, eu fui questionar isso. E a informação é o seguinte: Marcelo Gadiardo, em caso de uma demissão, como aconteceu, sempre vai estar nos holofotes, no radar e sobre o interesse do Vasco. A questão, segundo informações que eu consegui apurar com essa pessoa, é que o Gadiardo tem um salário considerado alto, ali na casa de 2 milhões, né, a exigência na casa de 2 milhões, e também tem o interesse de treinar um time europeu. Ele que viveu, ele não aceitou na época, ou ele não deu sim o aval para o Vasco, embora foi sondado na sede do River Plate, porque ele queria passar aquele período sabático, aquele período sabático de férias, relaxa. Agora o Gadiardo está livre no mercado, é um bom treinador, fez história lá no River Plate, e claro, não custa nada o Vasco agora chegar com uma proposta, e essa proposta pode ser considerável, até melhor do que ele estaria trabalhando ali no time europeu, a depender de qual for a proposta. Fato que o Vasco não pode perder tempo, o Campeonato Brasileiro está aí, segunda-feira os jogadores se reapresentam, nesta segunda-feira, agora dia 22, e aí o trabalho precisa dar continuidade. A priori, quem assume é o Bruno Lazzaroni, que é o técnico interino, para começar ali as primeiras atividades no CT Moacir Barbosa, só que nós estamos de plantão para trazer toda a informação para você. E um detalhe, tá? Só comprovando que o Vasco não ia atender a exigência do Renato, saiu a informação que o Arthur, né? O Arthur foi um dos pedidos do Renato, volante que se despediu do Grêmio, só que o Arthur também tem um salário na casa de 2 milhões. E aí o Vasco não iria fazer total esforço para pagar esse valor salarial. Acabou sendo um impedimento para trazer o Arthur, que era um dos pedidos. Um volante, claro, que tem muita qualidade, seria muito bom para o meio-campo do Vasco, mas a questão salarial passa a ser um entrave para a não contratação do Arthur. A gente vai seguir buscando mais informações e também para trazer para você no plantão. Nós estamos de plantão a qualquer momento para prestar esse serviço a você, torcedor Cruz Maltino, e lhe deixar bem informado. Eu sou o Jonatas Santos, BTB Esportes, em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço, valeu!